com o Fabrício Calazans, dia importante no Atlético, porque tivemos muita conversa, principalmente vindo de São Paulo, interesse do Corinthians, o Calazans vai atualizar tudo, mas foi um dia do fico de um diretor do Atlético, um dia muito importante. Boa noite, Calazans, tá ligado? Tô ligado, deixa comigo, boa noite pra você, Léo Figueiredo, quem se liga na turma do bate-bola, Massa do Galo. Pois é, Léo, a gente vinha falando aqui na Itatiaia nos últimos dias da situação do Rodrigo Caetano, e aí a gente até brincava que o torcedor do Atlético não aguentava mais ouvir este assunto, como é que podia o diretor de futebol do Galo, que tem contrato até 2026, fica, não fica, e aí acompanhamos com o Thiago Reis, com o Henrique André, a reeleição do Sérgio Coelho, em que o Sérgio Coelho, em que o Ricardo Guimarães falavam, né, da vontade, do interesse, da importância do Rodrigo Caetano para a sequência do projeto do Atlético, agora sob a administração aí de 75% da SAF, mas nenhum deles cravavam que não, ele fica, enfim, e com isso crescendo cada dia mais o interesse lá em São Paulo de que ele assumiria talvez o Corinthians a partir de janeiro. Então a gente vinha batendo nessa tecla e já sentindo que alguma coisa poderia acontecer. Então hoje pela manhã veio esta confirmação, até antes mesmo do Atlético confirmar oficialmente nas redes sociais, que o Rodrigo Caetano, ele permanece no Atlético para a temporada 24, ele tem contrato, como eu disse, até a temporada de 2026. Então, ao meio-dia, redondinho, dentro do Rádio Esportes, a gente noticiava, o Atlético informando, então, que o Rodrigo Caetano vai seguir no clube, que inclusive a partir da próxima segunda-feira, ele juntamente com o Sérgio Coelho, o presidente reeleito, e com o Bruno Musi, o CEO, eles vão dar uma coletiva na próxima segunda-feira, então aí sim vai ser assunto só futebol. Passou a eleição e com a presença do Rodrigo Caetano, e o Atlético citando que ele foi sim procurado por outros clubes e decidiu seguir o seu compromisso no Atlético. Bem vitorioso, né, de Supercopa do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil, tricampeão mineiro. E vale destacar, o Henrique André até trouxe dentro do Rádio Esportes, informação da Itatiaia, que o Rodrigo Caetano, ele em nenhum momento ele abriu negociação com o Corinthians. Então, procura teve, sondagens aconteceram, mas em nenhum momento ele abriu negociação com o Corinthians. Então, isso é que fica importante ficar bem claro para o torcedor do Atlético. E agora acabou a novela, a celeuma, o Caetano permanece. Alexandre Simões, o nosso professor, tudo bem, prof? Tudo tranquilo, Léo? Tudo tranquilo. Simões, eu diria que é uma ótima notícia para o Caetano, uma ótima notícia para o Galo, uma ótima notícia para os donos da SAF, uma ótima notícia para o elenco, porque a manutenção do que é bem feito, na minha opinião, é sempre bem-vindo. Ô Léo, eu fiz até uma coluna, tá no itatiaia.com.br, destacando 2 fatos, tá? O primeiro deles, que é a primeira vez que o Rodrigo Caetano vai virar uma temporada com o mesmo treinador. Porque ele chegou 8 de janeiro de 2021, era o Sampaoli. Aí o Sampaoli termina aquele Brasileirão de 2020, que invadiu 2021 por causa da pandemia, terminou no final de fevereiro. Sai para a chegada do Cuca, com o Lucas Gonçalves dirigindo o time ali 4, 5 rodadas do Campeonato Mineiro. O Cuca faz aquele 2021 espetacular e sai, vem o Turco é demitido, volta, sendo a única demissão feita pelo Rodrigo Caetano, a do Turco, e o Sérgio Coelho recentemente disse que arrependeu. Porque o São Paulo pediu pra sair, o Cuca pediu pra sair, o Cudê pediu pra sair. E eu divido essa aí com a direção do Atlético, porque eu também peguei muito no pé do Turco. E acho que foi uma análise que a direção do Atlético teve, e que eu também faço meia culpa também ter feito, que a gente ficou muito com aquela imagem do time campeão de 21. E o Turco entregava, sim, em resultado, que ele tinha um bom aproveitamento, mas a gente não tinha o encanto daquele time de 21. E aí, imagino que a direção do Atlético pensou, como eu pensei também, que até um retorno do Cuca traria de novo aquele Atlético campeão. Não foi o que aconteceu. Mas o que acontece? O que a gente imagina é que a manutenção do trabalho ajuda demais no planejamento, né? Porque quando você troca de treinador, troca de comando, troca de filosofia, existe toda uma série de coisas que precisam ser analisadas e acertadas. Então isso já não vai acontecer, é a primeira vez que o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano tem um status, né, de um dos melhores diretores de futebol do Brasil, e a gente fez uma lista aqui no Rádio Esportes. A gente consegue citar o quem? O Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos, o Paulo Angione, que mais veterano. São poucos, assim. São pouquíssimos. Por quê? O futebol está longe de ser uma ciência exata. Então,
acontecem acertos e erros. O Rodrigo Caetano se destaca por quê? Porque os acertos dele são muito mais do que os erros. Vão acontecer erros, claro, isso vai acontecer. O futebol não é assim, esse exato. O Cudê mesmo. O Cudê é um erro do Caetano. O Caetano conhecia o Cudê do Internacional. Ele é bom treinador ali, o time dele funciona nas 4 linhas, mas o Caetano sabia o risco que ele estava correndo fora do campo. Então, quer dizer, isso aí são coisas que vão acontecer. Mas os grandes diretores se destacam por quê? Porque eles têm muito mais acertos do que erros. E é o caso do Rodrigo Caetano, que tem uma outra característica que aí é muito positiva. O Rodrigo Caetano, ele consegue promover uma blindagem no departamento de futebol. Ele consegue defender todo mundo de uma maneira que dá tranquilidade às pessoas que trabalham com ele. E isso é um grande mérito do diretor de futebol também. E o Rodrigo Caetano, ô Fabrício Calazans, você tem a lista aí da matéria, inclusive, que o nosso competente Henrique André fez. Para mim, posso estar enganado aqui, porque tá vindo de cabeça, mas eu acho que a grande sacada, o melhor momento do Caetano foi contratar o Paulinho. Nossa porque senhora. o Paulinho era desejado por vários clubes do Brasil. O Paulinho veio primeiro por empréstimo, depois o contrato dele se encerrou com o Leverkusen e o Atlético assinou com o Paulinho. Ou seja, lógico que deu um salário alto pro Paulinho, tem luvas, mas o Galo não pôs dinheiro, ele não contratou o Paulinho, ele não teve que pagar lá. E o Paulinho é só o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 23 anos e está super valorizado. Então, dentre vários acertos aí do Rodrigo Caetano, eu acho que o Paulinho se destaca como o grande negócio que o Atlético fez nos últimos anos, tirando a vinda do Hulk, evidentemente. Pois é, e foram vários, né? Foram vários bons negócios. Vou passar a lista aqui do Henrique André, e só para finalizar então aqui de Caetano, no sentido de aval, né? Ele falou assim, a gente sabe, né? Em outras entrevistas do grupo, da confiança, não precisa nem falar, né? Hoje mesmo o Rubens Menin, presidente do Conselho SAF do Atlético, ele, assim que o Atlético postou a permanência, o fico do Caetano, ele foi às redes sociais falando que o Caetano sempre teve grande identificação com o Atlético, tem contrato em vigor e está cumprindo a palavra. É um profissional de ponta, vitorioso e peça fundamental no planejamento da equipe para 24. Estamos todos muito motivados. Então tem o aval de todo mundo e tem a questão da família também e do grupo que ele montou. E curiosamente, o Caetano chegou junto com o Sérgio Coelho. Então o primeiro triênio ele esteve todo. E vai estar aí, tem contrato, neste segundo triênio, tanto que o Sérgio Coelho sempre falou que não abriria mão do Caetano. Matéria do Henrique André, lá no itatiaesporte.com.br. 25 contratações fez o Rodrigo Caetano. E jogadores que ele pagou, jogadores que ele conseguiu por empréstimo. Hulk. Só isso. Hulk. Primeiro da lista aí já foi bom. Porque eu falei aqui que acho que o Paulinho seja o grande negócio, porque o Paulinho deve dar um retorno financeiro ao Atlético muito numa grande negociação, mas o retorno técnico não há comparação. A maior contratação que o Rodrigo Caetano fez foi o Hulk. Hulk, Otávio, Gemerson livre no mercado, hein? Kardec, enfim, o Alan Franco, o Batalha, que está com contrato renovado, Saravia, livre no mercado, o Patrick, o Edenilson, e aí tem o dedo desses aí do Cudê, Fux, emprestado pelo CSKA, Paulinho, veio do Bayer Leverkusen, Pavon, veio do Boca, Pedrinho. E da turma que saiu com ele, tem alguns nomes de destaque. Só um pequeno comentário, Simões, acho que você vai concordar comigo. Desses todos aí que citou o Calazans, só o Patrick e o Kardec, que realmente não entregaram no Atlético. Porque o Edenilson ia entrar nessa lista aí, mas na reta final ali o Edenilson apareceu e apareceu bem. Mas se você pegar as contratações desse ano, a turma termina muito mais valorizada. Olha, é interessante porque e a reta final da temporada valorizou muita gente, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Igor Gomes terminou a temporada com um status muito maior do que ele tinha. Talvez só o Pedrinho um pouco, né, Léo? O Pedrinho tenha perdido um pouco de espaço, né, nesse final de ano do Atlético. O Otávio cresceu. O Otávio cresceu e a perda do Batalha era muito sentida, né? Ficou em insegurança. O Otávio mostrou qualidade. O Alan Franco, que voltou de empréstimo, mostrou qualidade. A lateral direita, o Mariano mostrou. Então eu acho Saravia foi bem também nessa reta final, né, Simões? Então, por isso que eu digo que é uma temporada diferente a de 2024 para o Caetano desde que ele chegou, e já vai ser a 4ª dele, justamente porque não existem esses ajustes, né?
Não existem esses ajustes de comissão técnica. As contratações são pontuais, Léo, mas não precisa acertar estilo de jogo, não precisa acertar nada. Ele precisa simplesmente buscar ali as 3, 4 peças que possam transformar esse grupo que o Filipão tem à disposição num grupo muito mais forte para as grandes competições do ano que vem. E olha só, eu não tenho ficar defendendo aqui o Rodrigo Caetano falando, mas eu gosto de enaltecer, porque quando tem que criticar, eu critico mesmo. Mas o Rodrigo Caetano, dentre todas essas virtudes que foram citadas aqui, de conhecimento de mercado, de credibilidade no mercado, de saber transitar entre os clubes e empresários e valorizar muito bem o clube, o Rodrigo Caetano tem uma grande, mas uma grande virtude. O Rodrigo Caetano é uma pessoa muito madura. O Rodrigo Caetano, você pode criticar uma negociação dele ou uma situação que o Atlético se deu mal ou o que aconteceu, ele vem aqui, te dá entrevista, te responde, te cumprimenta, porque esse é o trabalho dele. Então, não tem biquinho, não tem problema, ele sabe que a imprensa faz o seu papel e que a torcida cobra e a torcida vai cobrar mesmo, porque agora o Galo terminou muito bem o campeonato, Filipão terminou muito bem, mas cara, a gente sabe futebol, a chave vira. Se não entrega na metade do ano que vem, se o time não está bem, se as contratações não forem bem feitas, a cobrança vem. Mas é importante que quem está no comando, um diretor de futebol, ele tenha estofo, tamanho e experiência para lidar com todas essas situações e não fugir de um microfone. E você se recorda que quando do sorteio de grupos da Copa Libertadores, naquele período o Atlético perdia alguns jogadores, né? Alguns jogadores importantes estavam deixando e o Rodrigo Caetano deixando muito claro que não tinha dinheiro, não era o ideal e dando a real para o torcedor, né? Então, realmente, ele nunca se afugentou das perguntas, isso não. Agora depois dessa, Caetano, que a gente já elogiou e tudo, você passa para o Calazans, os nomes que você está procurando aí, porque ele falou que está de férias, mas aqui, diretor de futebol... Tira férias não, em período de transferência, tira férias não. E na próxima segunda-feira a gente vai ficar de olho aí, então, nessa entrevista coletiva que ele vai dar, juntamente do Sérgio Coelho e também do Bruno Musi, e aí para falar de futebol. Então a gente espera que ele tenha aí algumas situações interessantes para revelar. E, Léo, então, olha só, até faz parte do trabalho do Caetano, que já tem um elenco, então, mais ou menos encaminhado, bem encaminhado para a temporada 24, faltando algumas peças aí, que não é segredo para ninguém, jogador de meio campo ali e atacantes, ele tem alguns jogadores, são vários, né? Quase um time aí voltando de empréstimos. E aí a gente fala muito do Paulo Henrique, que foi bem lá no Vasco da Gama, lateral direito, que tem até mercado, e do Bruninho, que estava lá no Guarani de Campinas. Mas só uma passada rápida aí, tem Carlos Daniel, lateral direito, tem Echaporã, atacante, Emanuel Pereira, volante, Felipe Felício, atacante, Matheus Araújo, atacante, Neto, volante, Guilherme Santos, atacante, e Luiz Felipe também atacante, jogadores que ainda têm contrato com o Atlético, que, ao que parece, não vão continuar, mas que é a situação do Rodrigo Caetano resolver. Além, claro, de contratações, fortalecer o elenco, dar rodagem para essa turma que tem contrato. E muitos jogadores jovens aí, até mesmo por a maioria, empréstimos, né? Exatamente. Fia. Passou a régua. A gente até trouxe no Rádio Esportes também, Léo, vale a pena citar na turma do bate-bola, daquela listinha de jogadores que o Atlético pode emprestar, fazer negócio. O Henrique André apurou informação importante sobre o Allan Kardec, né, que muita gente dá como carta fora do baralho. Mas a informação é de que o técnico Felipão quer ter uma certeza quanto à parte física do jogador. Então, assim, o Kardec, ele faz parte dos planos. Tem que saber se ele vai conseguir entregar fisicamente dentro de campo. Então, é um detalhe interessante para ser observado pelo que a gente apurou com o Henrique André. Então, essa é a situação do Kardec. Não é que o Atlético não queira. Ele tem que mostrar que ele vai dar conta de entregar dentro de campo. A situação do Allan Kardec é a seguinte, o Filipão adora o Allan Kardec, o grupo adora o Allan Kardec, toda a imprensa, os torcedores sabem o quão bom de bola é o Allan Kardec, mas o Allan Kardec não tem entregado condições físicas para ser jogador do Atlético. Então, que essa decisão seja muito bem feita, porque todos os outros lados são legais, mas de nada adianta ter um centroavante que você não consegue pôr em campo. Então, que o Atlético seja muito inteligente para a tomada de decisão, repito, que tenha muita certeza sobre as condições do Allan Kardec, as condições físicas, porque as técnicas eu não questiono, ele é bom jogador. Agora, de nada adianta ter um cara que está vivendo muito mais no departamento médico do que fazendo os gols que você precisa, né?